mais esse podcast Bolsa de Mulher. Queremos, né, que todos os podcasts, todos os assuntos que a gente traz aqui sejam de bênção para a vida de vocês, como tem sido para a nossa. E eu, com certeza, esse assunto que vamos abordar aqui, quem sabe você vai chamar seus filhos para assistir, suas amigas, né? Pessoas da sua família, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre relacionamentos. Né? Com certeza, né, a Josi, né, a Carol também participando, né, quem sabe, de vários trabalhos com os jovens, os adolescentes, palestras, né, sobre relacionamentos, ou nos nossos congressos, muitos pregadores, né, Josi, né, no decorrer, assim, né, que a gente tem escutado, falam exatamente sobre isso, sobre feminina, quanto né? a União A gente Feminina sempre traz esse fala tema. sobre isso, sobre relacionamentos também. E é claro, gente, a gente sempre pede para você curtir, você compartilhar, você comentar, sugestões, né? E a Josi, que é casada com o irmão Tiago Magalhães, esse casal, né, que é uma benção aqui para nós, superintendente dos jovens, com certeza já abordaram isso em retiros, já falaram sobre isso, né, sobre relacionamentos, né? A Carol também, né, participando de palestras. Então, eu quero que vocês falem alguma coisa, né, sobre isso. Quem sabe até experiência pessoal, né? Você que já é casada, né, já tem uma tias, né, uma bênção, né? Como é que você pode abordar isso quando você ainda, quem sabe, não conhecendo o Tiago, né? Com relação a isso, o sonho de casar, ter um relacionamento, ter alguém para construir uma família, um lar, né? Como é que você tinha isso lá na tua adolescência, início da tua juventude? A questão de ter dúvida, porque é algo muito sério e tu falou sobre a gente trabalhar com jovem, né? Uma das perguntas que a gente mais ouve. Sim. Como é que eu sei que é a pessoa certa? Como escolher a pessoa certa? Exato. Eu devo orar? Eu devo pedir para Deus confirmar? É uma dúvida, assim, muito grande, porque se nós pensarmos, escolher a pessoa que vai caminhar uma vida inteira com a gente é a decisão mais importante da nossa vida, porque ela vai definir todo o resto. Sim. Ela vai definir a nossa vida espiritual, porque se a gente casar com uma pessoa que é ímpia, né? A Bíblia fala sobre o jugo desigual. Se a gente casar com uma pessoa que não vai nos ajudar, pode ser que a nossa vida espiritual se acabe, que a gente não consiga. E esse é um dos pontos que a gente fala muito. Realmente a gente tem muitas perguntas, tanto no pessoal, aqueles jovens que conseguem ter, né, assim, coragem de perguntar, porque muitos guardam para si a dúvida. Sim, isso é verdade. Não guardam, né? Mas as lideranças também têm feito muitas atividades com as juventudes, assim, de nós falarmos sobre relacionamento. Inclusive, agora na semana que vem nós vamos estar numa das congregações dando uma palestra sobre relacionamento e isso. A gente já fez isso em algumas congregações e os jovens fazem perguntas anônimas e dentro disso engloba muitas dúvidas que eles têm em questão de relacionamento. Então, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de ajudar bastante nessa área. Sim. Com as nossas experiências, com algumas experiências ruins, mas com experiências boas também, que hoje, graças a Deus, o nosso relacionamento é um relacionamento sólido, a gente tem o mesmo propósito, a mesma visão, e isso definiu todo o resto da nossa vida. Com certeza. Então, é uma dúvida que ela vem primeiro. A gente ouve muito mais isso do que assim, como saber qual é a profissão certa para minha vida? Sim. Não, é relacionamento, porque vai definir todo o resto. Então, eu penso que esse é um assunto que sim, precisa ser falado. Líderes de jovens, conversem sobre os jovens com isso, porque assim, mas quem tiver dúvida vai vir perguntar. Não vão, nem sempre. É um ou dois que tem coragem de chegar. E dentro disso entra muitas dúvidas que essa geração tem, né? Até de coisas mais difíceis e complexas para um líder conseguir responder. Que as outras gerações provavelmente nem faziam esse tipo de pergunta, né? Só que hoje o jovem é muito mais bombardeado. Muito mais. Então, a gente busca sempre usar o que a gente fala para eles, né? Eles perguntam muito assim, e tem idade certa para entrar no relacionamento? Qual a idade certa para namorar? A gente diz que não é idade, é condição certa para namorar. E essa condição não é só financeira,
é condição psicológica, emocional, exatamente, maturidade. Exatamente. Porque olha só, se fosse idade o fator determinante, tem jovem de 20 anos que não tem maturidade para entrar no relacionamento. Então, idade não é o fator determinante. Mas então não é idade, com 13 anos pode? Não, porque 13 anos ela não tem condição emocional, ela não tem condição psicológica, ela não tem condição financeira. Então, quando todos esses fatores, que são muitos, independência financeira, que o menino e a menina querem namorar, mas depende financeiramente do pai para tudo. Daí o menino quer fazer gracinha com a menina, vai ter que pedir dinheiro pro pai emprestado. Não, precisa ter responsabilidades. O crente precisa entender que tu tá entrando no relacionamento para conhecer a pessoa, com certeza. É momento de conhecimento, mas tem um propósito. Eu não tô namorando só para conhecer, eu vou conhecer fulana, não, vou conhecer ciclana, não. É um propósito, eu vou entrar nesse relacionamento para casar. Daí entra assim, mas então tem que casar cedo. Não, não é isso. Tu tem que entender que o teu namoro ele vai ser diferenciado. Ele é intencional, né? Exato, isso aí. E aí, tu não vai usar como padrão o padrão do namoro do mundo. Porque o namoro do mundo, o jovem já tem relação sexual. Verdade. O jovem, ele não precisa ter responsabilidade nenhuma para entrar nesse relacionamento, porque ele tem ali todas as suas vontades supridas. E qualquer coisa acaba. Isso aí. E é indiferente se vai casar depois ou não. Porque tu já tá tendo uma vida ali com que tu julga ser bom, tendo ali tranquilo. Então, o nosso parâmetro de namoro nunca vai ser o namoro do teu colega, da tua coleguinha lá. Não. O namoro do crente, ele é diferente, ele é em santidade. Então, se tu começa a namorar, vamos lá, vamos pensar. Mas então eu achei que eu tô na idade de namorar com 15 anos. Quanto tempo tu vai namorar até tu ter uma condição de casar? Tu vai namorar 5, 6 anos? Qual a possibilidade de tu se manter dentro de um relacionamento tão longo em santidade? Exatamente. Não estou dizendo que não existe, claro que não. Porque é muito do propósito do casal. Mas a chance disso acontecer, ela é maior. E a gente, como crente, a gente aprende o quê? Tapar a fresta. A gente aprende desde criança, né? Vai tapando as brechas, vai tapando as frestas. Não brincar com perigo, né? Isso aí. Não fica ali, né, blefando com o pecado. Não. Exato. Então, a gente precisa sempre estar na frente. Então, assim, não existe tempo certo para namorar. Não existe nem idade para começar e nem tempo para namorar. Existem as condições ideais para que isso aconteça. Então, aqui, pai e mãe, talvez algum filho já entre com essa pergunta para ti. E um dia uma mãe que é líder me disse assim, meu filho tinha muita dúvida nessa questão e eu nunca sabia responder da forma certa. E o dia que eles ouviram tu e o Thiago falar isso, ele disse que é como se tivesse assim, abriu a mente dele. Porque ele até então não tinha conseguido a dúvida dele ser sanada. Sempre faltava alguma coisa. Ele ficava com uma duvidazinha e ele teve a dúvida dele esclarecida. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento. E o principal, a pessoa que vai caminhar com a gente do nosso lado, ela precisa ter o mesmo propósito. Ela precisa ter a mesma fé. Porque às vezes é tão difícil, às vezes a gente já conseguir se manter no caminho, né? A gente, para ter uma vida com Deus, é uma luta diária, a luta do crente, uma luta constante. Para gente ter uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida na casa de Deus, envolvido com o reino de Deus. Aí tu vai namorar uma pessoa que não... não, eu acho que igreja aí no domingo tá bom. Sim. Já vai... É tudo aquilo até que a gente conversou no episódio sobre amizade, no relacionamento ele fica ainda mais forte. Porque se uma amiga já me influencia, no relacionamento, então... Muito mais, né? Muito mais. Então, é isso que a gente estava falando. Poxa, você é um cara que nem pega a Bíblia na semana, que nem vai e faz um devocional contigo. Pra onde que tá indo esse relacionamento? E como a gente estava falando, o namoro do cristão, ele não é assim, porque eu tô carente, eu quero ter alguém em junho, no Dia dos Namorados. Não, a gente tem um caminhar, a gente tem um propósito. Exatamente. E muitas vezes até mesmo dentro da igreja, né? São pessoas cristãs, mas de repente um tem um chamado para uma coisa e o outro tem um chamado para outra. Né? Então, de também buscar esse discernimento, de entender, às vezes é também uma pessoa cristã e tudo mais, mas eu não posso atrapalhar aquilo que Deus quer para a vida dela, assim como vice-versa, né? Exatamente. Até porque o jugo, quando a gente fala em jugo desigual, muita gente acha, não, jugo desigual eu sou crente, ele não é, não tem como dar certo. Não é isso, o jugo desigual muitas vezes está mesmo dentro do meio cristão, né? Como a gente está falando. De repente, o rapaz tem projetos,
tem sonhos, né? Tem uma chamada específica de Deus, né? Quem sabe tem uma chamada para missão, por exemplo. Se a jovem que ele escolher, né, para estar com ele na vida dele, compartilhar com ele, não tiver esse mesmo propósito, esse mesmo sonho, esse mesmo projeto, essa mesma chamada, vai ser um jugo desigual também. Sim. Né? Porque depois, né, vai chegar aquele momento de frustração. Não, eu quero ir para a missão. Eles, mas eu não quero ir para a missão. Né? Eu não vou sair de lá perto do meu pai e da minha mãe. Eu não vou sair desse lugar. Né? Aí dão uns problemas, situações bem complicadas. Ou um namoro não cristão, né? Um namoro carnal, né? Que quer suprir só essa parte da carne. Ou que nem a Carol falou da carência. Eu estou muito carente, então eu preciso ter alguém para suprir minha carência, né? E aquela coisa, mas eu vou casar porque eu quero ser feliz. Não, seja feliz antes de casar. Exato. Porque ninguém é responsável pela tua felicidade, né? Então você tem que casar com uma pessoa feliz, uma pessoa bem com Deus, que sirva a Deus, que busque ao Senhor e não buscar no outro. Não, o outro, não, eu vou casar com um cara que seja crente, que seja fiel, como se ele fosse ser minha bengala espiritual. E não é assim, né? Eu acho que desde o namoro já tem que começar, né, a ter aquele momento de oração, de buscar Deus, de estar nos cultos, de estar com o pessoal, né? De ouvir a liderança, de ouvir os pais. O namoro é aquele momento de conhecimento, de conhecer a pessoa, conhecer a família, né? É aí que você vai ver se realmente aquela pessoa serve ou não para um relacionamento, para um casamento, né? Claro que a gente namora para casar, né? Mas se no andar da conversa, você vai conversando com a pessoa, você começa a perceber, né, que aquela pessoa não é para ti, né? Então você já vai, né, se desligando, vão conversando, enfim, porque que nem a Josi falou, maturidade. É a maturidade para que quando você termine aquele namoro, não vou mais lá, agora vou sair da igreja. Não, vou sair da denominação porque aquela pessoa está na mesma igreja que eu, ficou mágoa, ficou rancor, ficou tristeza, ficou angústia, né? Ficou alguma situação. Quantos você conhece que se desviaram? Que saiu dos caminhos do Senhor porque houve um rompimento, né, daquele namoro ou daquele relacionamento. E o importante também, Josi, que eu acho, que muitas vezes, que nem tu falou, né, que uma líder, né, mãe, não tinha, né, como responder, não sabia como responder. Então eu digo para os pais, procure a liderança dos jovens. Olha, meu filho está chegando numa idade, ele tem me abordado sobre namoro, sobre isso, sobre aquilo. Como é que eu converso sobre isso? Não tem mal nenhum, né, dos pais virem conversar com a liderança dos jovens, né? Porque às vezes os pais são de uma outra geração, que viam de uma outra situação. Esse é um grande problema, irmã Felícia. E muitas vezes, ou quem sabe, os pais, quando aceitaram Jesus, né? Quando aceitaram Jesus, já tinham os filhos, às vezes já vem de um segundo relacionamento, não eram crentes quando namoraram, quando casaram, tiveram algumas dificuldades e não sabem como aconselhar os filhos hoje, eles estando nos caminhos do Senhor, né? Fica naquela ânsia de, eu não quero que eles errem como eu errei, e daí nessa no começo, o mesmo erro se atrapalha. A irmã Felícia tocou num ponto aqui que é bem interessante, que é a questão da dependência emocional. Sim. Tem pessoas que ficam num relacionamento, permanecem num relacionamento que... E assim, a gente sempre diz, o namoro é a hora de a gente olhar os sinais. Que é a ilusão de, e depois que casar vai melhorar essa parte, depois que casar... Sim. Não, pelo contrário. Não é que eu não quero aqui demonizar o casamento e os jovens falam, mas o casamento é horrível. Não, mas o casamento é a hora que tu realmente conhece os defeitos da pessoa. Sim. O namoro é para ser a fase melhorzinha da história. Sim. E às vezes tem casais que ali já estão detectando. Vamos lá. Tem casal que o menino tem problema com o trabalho. Não dá certo em nenhum trabalho, não dá certo, não trabalha, não entra, começa trabalhando trabalha uma semana, não fica. Isso eu tô falando de coisas que eu já precisei aconselhar e ouvir situações. Sim. Como é que vai ser depois que casar? Vai girar uma chave na cabeça dele, agora eu casei, eu vou virar trabalhador, porque... Não, minha amada, você vai lutar uma vida inteira
tendo que Exatamente. trabalhar, pagar as contas de casa, porque provavelmente o seu marido não vai ser o trabalhador da casa. Sim. Então, isso tá aparecendo lá no namoro, a gente Uhum. precisa sentar. E, irmã Felícia, eu falo isso porque tem, a irmã como pastora sabe que tem divórcio acontecendo na Tem. igreja por coisas pequenas. Exato. Não só por Mínimos adultério, detalhes, é. não só porque a esposa não quer cozinhar, porque a esposa não quer lavar a casa, porque o marido... Aí vai me dizer, no namoro ela cozinhava pra ti e parou de cozinhar depois que casou? Sim. Não, já eram sinais que davam. E se isso é um problema pra ti agora, tu precisa resolver esse problema agora. O problema é que daí, tipo assim, ó, fica empurrando com a barriga. Não, vai melhorar depois. E hoje a gente vê, cada vez mais está aumentando o número de divórcio, não só no mundo, Sim, na igreja também. Por incompatibilidade, Sim. por diferença, por não pensar igual, Exatamente. sabe? Então, assim, ó, são coisas que poderiam ter sido evitado. Era uma Sim. família menos a ser destruída, porque Sim, depois exato. que casa é uma família. Tu jurou diante de Deus, diante de testemunhas, das tu fez uma testemunhas da aliança. família. Que seria até a Sim. morte. Um namoro é só um rompimento. Eu não tô aqui banalizando o namoro. Não, agora eu vou namorar e vou terminar por qualquer coisa. Não, não é isso. Eu quero que vocês entendam aonde o ponto. Sim. Que tem coisas que se a gente viu que é um problema pra mim, algo que a Carol faz, por que que eu vou, por exemplo, na amizade, né? Por que que eu vou insistir? Isso agora falando de relacionamento. É a mesma coisa. A mesma coisa. Se tem algo que me incomoda muito naquela pessoa, eu não posso ficar contando que isso vai melhorar depois. Exatamente. Então, aqui já tá um grande problema, porque daí o que que a gente faz? Ai, mas eu gosto. Ai, e quando na verdade a gente precisa entrar num relacionamento saudável emocionalmente. Exatamente. Preenchido por Jesus. Encontrar em Jesus, projetar em Jesus todas as nossas expectativas. Sim. Porque quando a gente projeta sobre pessoas, a gente sempre vai se frustrar, sempre vai se decepcionar. A gente vai se decepcionar com pai e mãe, com amigos, com cônjuges, com namorados, todas as vezes que a gente projetar todas as nossas expectativas sobre essas pessoas. Então a gente precisa ter esse suprimento da minha alegria e plenitude em Jesus. Quando eu entender isso, eu vou entrar para esse relacionamento saudável. Sim. E às vezes a gente bota o problema só nos outros, quando na verdade nós mesmos somos pessoas difíceis. Sim. Pessoas cheias de problemas emocionais, cheias de, Mania, coisas mal cheia de manias, resolvidas, exatamente. cheia de problemas, e daí tu entra no relacionamento, aquilo se torna uma coisa muito difícil para todo Sim. mundo. Então, nesse ponto entra a questão da condição para namorar. Será que eu estou em condições emocionais e psicológicas para entrar num relacionamento? Porque não é só sobre mim. Eu posso estar machucando outra pessoa, causando feridas que vão ficar talvez para a vida inteira de um relacionamento conturbado, de palavras ditas, coisas mal resolvidas. Então, o namoro, ele não pode ser tratado como algo assim, não, vamos ver no que vai dar. Não, namoro é algo muito sério, isso principalmente falando em questão de crentes. Com certeza. Por isso que a gente tem que colocar o sentimento abaixo da vontade de Deus, né? Que nem a Josi comentou, a pessoa, mas eu gosto dele. Mas coloca pra Deus, né? Deus, se eu tô vendo aqui, de repente, sinais, mas que eu tô querendo mascarar, que eu tô querendo romantizar, Exatamente, me ajuda, então, a perder esse sentimento, a tirar. E uma coisa que eu sempre tive pra mim, falando como uma mulher ainda solteira, se a pessoa não tá feliz solteira, ela não vai estar feliz, ela não tá pronta ainda para um relacionamento. Isso é porque muito ela tá querendo namorar por qualquer motivo, menos por uma convicção de propósito. Certo, né? Porque Exatamente. ela acha que é aquele relacionamento que vai preencher. E eu sou líder de pequeno grupo, de mulheres, a maioria solteiras. E a gente vê muitas vezes que a menina tá num relacionamento que não tá legal e ela não consegue sair. Tem uma dependência emocional. Às vezes termina. E daí ela fala, não, agora eu vou ficar um tempo solteira, eu preciso, né, estar mais com Jesus e também trabalhar em mim. E daqui a pouco surge um cara, ela já tá apaixonada e quer namorar. Então tem essa dependência de estar sempre com alguém. E enquanto isso, vai se machucando. Claro. Vai E isso criando aí que eu falei que é traumas. só Jesus que preenche. Exatamente, É que ela ainda não encontrou em Jesus essa realização, essa plenitude. E tem muitas vezes, eu já vi situações, por exemplo, de meninas casarem para fugirem de uma situação dentro de casa. Também acontece. Não vou casar porque eu não aguento mais morar com meu pai e minha mãe. Ai, não aguento mais, Quero não sei o ter que, blá, blá, blá. morar. Quero ter minha independência, porque no meu pai é chato, porque minha mãe não deixa eu sair, mas não sei o quê. Só que a pessoa esquece que quando ela casa, ela não é solteira, ela casou.
Então ela não pode sair de casa sem dar satisfação para ninguém. Ele tem um marido. Como é que tu vai sair assim, não vai dizer onde vai gastar o que quer, do jeito que quer, né? Não, agora não tem mais pai e mãe, sim, mas você casou. Na verdade, dobra-se as responsabilidades, Sim, né? se você casou, agora o dinheiro não é mais meu, é nosso. Nós vamos construir uma vida juntos. Se eu vou sair, eu posso sair com as minhas amigas, colega de, né, se eu estou fazendo uma faculdade ou colega de trabalho, mas eu vou ter que vir lá para o meu marido, dizer, olha, tal dia eu vou sair com minhas colegas, depois da faculdade a gente vai, né, num restaurante, a gente vai numa pizzaria e tal, vou chegar mais tarde. Não é simplesmente se eu pegar e sair e o marido está em casa esperando, não sabe onde é que a mulher está, que horas volta, que horas chega, né? Então, muitas meninas a gente vê que elas fazem do casamento uma fuga para uma situação que acontece em casa. E nessa querer fugir de uma situação, ela entra em outra. Ela só troca o problema. Ela vai trocar o problema. Porque aí o que acontece? Muitas vezes, nessa situação toda, às vezes o cara nem está sabendo do que está acontecendo, né, na casa dela. Porque muitas vezes, como tem a pessoa está em casa, né? Às vezes se mascara situações que dentro de casa, que o cara às vezes não vai perceber, ou a guria não vai perceber, né? E eu sempre digo, presta muita atenção em como ele e ela tratam os pais. Se ele maltrata a mãe, que botou ele no mundo, que criou ele, que alimenta ele, enfim, não vai ser diferente contigo. Isso é um sinal. Se trata como uma mãe empregada, a próxima empregada é você. Então assim, tem que se atentar a esses sinais. Vê como é que é o relacionamento em casa, se ele trata bem o pai e a mãe, né? Porque muitas vezes o cara está tão acostumado que a mamãe faz o pratinho dele, que a mamãe faz tudo para ele vai esperar que você faça a mesma coisa, né? Muitas vezes as mães, viu, mães, ó, não preparam os filhos homens também para ajudar dentro de casa. Né? Muitas vezes o filho homem em casa sem saber fritar um ovo, sem saber fazer nada em casa, sem saber ajudar. Isso dá choque no casamento. Isso dá choque, porque muitas vezes a guria vem de uma casa que o pai ajuda, que o pai cozinha, né? Que o pai ajuda nos afazeres domésticos, né? Que final de semana ele se junta com a esposa para fazer uma faxina, né? E ela está acostumada com isso. Quando ela chega num relacionamento, ela casa e o cara não sabe, não lava um garfo, né? Chega em casa, come, larga do jeito que tá, deixa a toalha em cima de cama, né? Come, deixa o resto lá, não levanta nem para levar o próprio prato na cozinha. Presta atenção. Quando vocês casarem, não vai mudar, ele vai ser exatamente isso. E talvez alguém que não é casado está ouvindo esses exemplos que a gente está dando e está pensando assim, ai, mas pelo amor de Deus, vai dar briga por causa de um ovo frito, vai... Gente, só quem já é casado sabe o desafio que é manter um relacionamento. Exatamente. Porque assim, ó, é simplesmente pegar duas pessoas completamente diferentes, por mais que tenham alguns pensamentos similares, mas são culturas diferentes, famílias diferentes, criados diferentes, com princípios, às vezes, não estou falando agora princípios da palavra, mas costumes dentro de casa diferentes. Pega essas duas pessoas e coloca agora a conviver juntos, sempre. Sim. É desafiador. Porque a gente é diferente das pessoas. Daí, mas por causa... Essas pequenas coisinhas que a gente deu exemplo aqui, às vezes são coisas que vão gerando problemas muito maiores dentro de um relacionamento. Então, são coisas que a gente precisa se atentar. Isso que a irmã Felícia falou da preparação para o casamento. Exatamente. É muito necessário. Claro, meninas se prepararem, porque, por mais que tu não tenha o dom de cozinhar, tu não precisa ter, não precisa ser uma Masterchef dentro de casa. Mestre Cook. Mas tu vai entender que isso é cuidar da tua família. Prazer em fazer uma refeição para tua família. Não é sobre um trabalho escravo dentro de casa. Sim. Não é isso. Marido, tu precisa entender de que tu é o provedor dentro daquela casa. Exatamente. Além disso serem papéis, né, que cada um tem o seu. Sim. Isso é amar, isso é cuidar. O amor, depois que tu entra para um casamento, nós estamos falando aqui de namoro, porque é o que antecede um casamento. Tu vai ver que só dizer eu te amo não é suficiente. Dizer, mandar uma carta e uma flor, isso é legal, é necessário, faz parte da manutenção. Mas é o dia a dia. É o dia a dia. É a convivência que vai determinar esse relacionamento dar certo ou não. Sim. Então, o relacionamento, o problema é que a gente... Aquilo que eu falei sobre tu projetar nas pessoas expectativas, às vezes a gente entra num relacionamento só querendo. Eu quero ser amado, eu quero ser cuidado. Vinde a mim, né? Vinde a mim. E o quanto que a gente está entregando
Porque relacionamento é isso, é entrega, é renúncia. E quando é mútuo, dá certo. Não tem como dar errado. Exatamente. Se os dois tiverem esse entendimento, eu entrei no relacionamento entendendo que eu preciso me doar por alguém, me entregar por alguém, isso quer dizer que tem vezes que eu vou ir no lugar que eu não queria ir. Às vezes eu vou fazer o que eu não queria ver. Às vezes eu vou engolir algo que eu queria falar, mas eu vou engolir pelo bem do meu relacionamento. Eu vou respirar, eu vou pensar, eu vou dar uma volta, eu vou contar até 10. Quando eu voltar, eu já vou falar bem diferente. Isso é coisas que a gente aprende só na prática. Sim. Tá? É ir matando o ego, né? É ir matando o ego. Não, e saber que, né, que a pessoa com quem você vai casar tem defeitos. Exato. Assim como eu também tenho meus defeitos. Mas eu quero né? ser compreendida. Exatamente. Mas daí eu não quero compreender, né? Não, mas eu sou assim. Mas aí na hora de eu julgar, de eu cobrar, eu quero que... Então, esse entendimento precisa ter. Por isso que existe todo um preparo, assim, ó, de critérios, não critérios, mas coisas básicas que a gente precisa ter para entrar no relacionamento. Porque se eu não tiver maturidade, eu não vou entender nada, essa conversa daí nem serve para ti. Esse podcast tu nem assiste. Se não tem maturidade, não vai entender o que é isso. E aí que tá, né? Cada uma que tá assistindo tá numa fase da vida, né? Então tu vai pegando aquela ali, vamos dizer, com a tua ótica. E uma coisa que eu acho importante é exatamente não haver essa comparação, muitas vezes, de casal para casal, né? Já eles falavam antes. Tem uma pessoa que, de repente, com 18 já pode namorar, mas outra não. Então, e de novo, né? O básico é a vontade de Deus. Então, é a vontade de Deus, talvez, para a tua amiga tá namorando, mas não é para ti. E tá tudo bem, é porque ainda tem algo que Deus quer trabalhar na tua vida, ou é porque a pessoa que Ele tem para ti ainda não chegou. E entender tudo isso a partir da vontade de Deus. E daí é que fica um clamor. Porque tem algo que acontece muito na igreja, que é as irmãzinhas chegando. E aí, cadê que vai casar? E aí, tu não tá namorando? Tem um para te apresentar. Meu Deus, tu tem 12 anos e elas já estão aqui. Ai, tu já tem namorado. E tu fica assim, e os pais ali trabalhando, né, para cuidar daquela pessoa, e vem a galera meter uma pressão. Com as cobranças, né? Como se assim, não, já tá no ensino médio, bora casar, vamos lá. E não é bem assim, porque para cada pessoa vai ter um tempo. Eu sei, as gerações mais antigas são acostumadas a ter casado bem cedo. Mas hoje não tem sido tão assim, por diversos fatores, mas cada história vai ser uma história e fica muito chato ficar esse zum, porque muitas meninas eu vejo e já vi, meninas perto de mim, às vezes o próprio pai, cara, a guria não tava sempre namorando, não conseguia ficar solteira porque o pai tava aqui, tem que casar, tem que casar, tem que casar, tem que casar. Então, às vezes entrava num relacionamento porque tinha que casar, tava recém namorando ali, tinha que casar. E quem é que se machucava depois? Quem é que ficou com essas feridas para serem curadas depois? Às vezes tem que passar por todo um processo de cura. Então, muitas vezes, se nós queremos ser bons amigos, né, como fomos no podcast passado, a gente tem que cuidar com esse tipo de coisa. É claro que a pessoa quer o bem, a gente quer, né, que a gente case e vê as pessoas, né, construindo família, isso é muito bom. Mas entender que para cada um vai ter um tempo e muitas vezes isso afeta a autoestima, isso vem com a comparação. Minhas amigas estão todas e eu tô aqui. Qual é o meu problema? Por que comigo não está acontecendo? E às vezes Deus está dizendo, não, mas não é o tempo para ti. É isso aí. Por isso que é importante a gente ser bem resolvido nessa questão, né? Não é na hora certa, vai acontecer, não é um problema para mim. Porque se a gente não tá bem resolvido, as pressões externas vão nos meter. Vão nos ferir, né? Exatamente, vão nos dar aquela influenciada. Então a gente precisa ter esse cuidado, assim, não, eu tenho consciência, né? E aquilo que a gente falou antes, esse preenchimento em Jesus, não, eu tô bem, Jesus tem algo para mim preparado, eu não vou me precipitar. E a gente ouve muita pergunta assim, como saber se é a pessoa certa? Que às vezes tem jovem que acha que Deus vai mostrar em sonho, né? A cara do camaradinha. Ou vai descer um anjo, vai vir um profeta, eis que te digo que é aquele que está sentado no terceiro banco. Já ouvi testemunho de casal que Deus mostrou. Mas isso é raro. Pode acontecer, creio na atualidade dos dons do Espírito Santo, que Deus pode falar, revelar em qualquer área da vida. Amém. Mas não quer dizer que vai acontecer comigo. Como que eu vou saber se é a pessoa certa, se Deus não me confirmar de uma forma concreta? É simples, os propósitos. Tem várias coisas que a gente vai analisar na vida daquela pessoa. Eu tenho um propósito de vida. Essa pessoa se encaixa
ela tá dentro, ela vai caminhar comigo da mesma maneira que eu me encaixo no propósito dela, amém. Vai, é questão daí de escolha. Exatamente. Deus vai abençoar se nós tivermos o mesmo propósito. E Deus não deixa as coisas confusas também. Não, assim, eu aprendi a ter né? paz. Com Deus certeza. não deixa, não dá confusão, ele vai mostrando. Se tu tá ali já planejando um namoro, quando vê, tá indo falar com a liderança, com os pais, tu vai vendo se não, Deus tá encaminhando, ou se de repente tem algo ali que não, acho que não tava me confundindo. Exatamente. É isso aí. Eu não sei em que momento da tua vida você está, se você é adolescente, se é jovem, se você já é casada, se você tem filhos, né, que já estão pensando em casar, né? Então você vai compartilhar, vai assistir com eles, vai curtir, vai, né, quem sabe compartilhar com mães que você sabe, né, que estão passando por algumas dúvidas, os filhos às vezes perguntam algumas coisas, elas não sabem muito bem como colocar. Procure a liderança dos jovens, né? Procure pessoas que possam te aconselhar e te dizer, olha, nesse caso, acho que é bom você ir por esse caminho, né? Não é porque que a gente é pai e mãe que a gente tem todas as respostas, né? Até pode, né? Às vezes tem as dúvidas e a gente precisa de ajuda. Não tenha vergonha, né? Diz, mas como é que eu vou mais? Como é que eu vou perguntar para o pastor? Como é que eu vou perguntar para a líder? O que ela vai pensar que eu, sendo uma mãe, não sei responder para o meu filho? Gente, isso acontece. O mais difícil é ver o filho sofrer depois, né? A igreja é uma grande família, né? Existe Exatamente. esse conforto, esse consolo de que tá cada um ali ajudando o outro. Exatamente. E o jovem que está aí também não tenha vergonha de se chegar aos líderes, exatamente. Né? Pergunta para o líder, né? Quem sabe você esteja precisando de uma conversa, um bate-papo, de uma ajuda, né, na área espiritual. Quem sabe você está passando por alguma situação, como a gente falou, muitas vezes, né, os amigos estão casando, você não casou, e pensando, mas até agora não casei, não sei o quê, enfim, quando é que vai acontecer? E muitas vezes nessa ansiedade a gente vem as precipitações, né, e depois de casado vem os arrependimentos, e aí o problema fica maior do que ele já era antes, né? Então, que a gente deseja, sim, que esse podcast sirva de bênção para a vida de vocês. Curtam, compartilhem, né? Deixem a opinião de vocês, experiências, quem sabe, que vocês queiram colocar para nós, né? E desejamos que Deus abençoe todos vocês. E sempre, né, gente? Se tem alguma coisa, um assunto aí que você quer que a gente traga, né? Vamos trazer convidados se quiser um também. Parte 2 de relacionamento. Parte 2 também. No próximo a gente vai trazer 2 convidados, que hoje eles ficaram só na parte técnica. É verdade. Mas eles foram muito impactados com tudo que foi falado aqui nessa noite. Propósito, vamos agradecer esses meninos, o Namã e Maurício, que como vocês viram, né, o segundo programa que a gente está aqui no Gabinete Pastoral da Irmã Felícia, porque nós estamos com uma pequena reforma no nosso estúdio, logo mais a gente vai chegar com uma cara bem bonita no estúdio. Diferente. E vai ser uma super novidade aí. Mas a gente quer agradecer aos meninos, que Deus abençoe a vida de vocês. A gente teve aí uma dificuldade para iniciar esse programa, uma crise de riso na hora errada. Muitas emoções. Mas deu certo, graças a Deus, e esses meninos são uma bênção. E obrigado também pela parceria de vocês aí, todas que estão sempre nos acompanhando, é uma bênção. Paz de Cristo, uma boa noite, até a próxima.